Imagine que está chovendo, e não apenas por um dia ou uma semana, mas por 2 milhões de anos. Hoje veremos como uma gigantesca erupção vulcânica mudou o clima da Terra para sempre e como essa chuva garantiu o surgimento dos maiores animais terrestres de todos os tempos. Este será igualmente úmido e igualmente... Que espetacular! Então, fiquem até o final. Bem-vindos, galera! Quando chove de novo aqui em casa em Colônia, eu nem sei com o que eu fico mais irritado. Se é porque eu tenho que pegar a roupa do varal ou porque eu, claro, esqueci o guarda-chuva de novo em casa. Mas, pelo menos, não chove por 2 milhões de anos seguidos. Foi exatamente isso que aconteceu na Terra há cerca de 230 milhões de anos. E essa chuva constante mudou o nosso planeta para sempre. Há 230 milhões de anos, a Terra tinha uma aparência completamente diferente. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, havia apenas um enorme supercontinente chamado Pangaea, e era um lugar bastante desconfortável. Porque o Pangaea era tão gigantesco, quase nenhuma umidade chegava ao centro do continente. As nuvens de chuva do oceano não conseguiam chegar até o meio dessa imensa massa de terra. O resultado foi um deserto gigantesco. Não parece exatamente o lugar perfeito para o desenvolvimento dos maiores animais terrestres de todos os tempos, né? Mas então aconteceu algo que a ciência chama de evento pluvial carnífico. Dá para usar isso como uma ótima desculpa. Hoje eu não posso ir. No meu banheiro aconteceu um evento pluvial carnífico. SOS, caso pluvial, vem da palavra em latim para chuva e carnífico se refere à época geológica em que isso aconteceu, o Carniano. E esse evento mudaria a Terra para sempre. O gatilho para a monção, que durou 2 milhões de anos, foi uma gigantesca erupção vulcânica. Mas, por erupção vulcânica, não me refiro a algo como o Monte Vesúvio ou o Monte Etna, isso é bobagem, não. Essa foi em uma escala completamente diferente. Se quisermos entender o que aconteceu naquela época, temos que observar o que está acontecendo sob a superfície da Terra. Embora a Terra seja nosso lar, sabemos surpreendentemente pouco sobre o interior do planeta. Claro, conhecemos as camadas grosseiras, a crosta terrestre, o manto e os núcleos externo e interno. Mas o poço mais profundo, já perfurado por humanos, foi o Poço de Kola, na União Soviética. E ele só atingiu uma profundidade de cerca de 12 quilômetros. A princípio, isso parece uma conquista impressionante e foi. Até a gente perceber que o núcleo da Terra está a 6.370 quilômetros de profundidade. Então, a gente só arranhou a superfície. Mas mesmo sem poder cavar fundo, a gente sabe que lá dentro da Terra é bem quente. No núcleo externo, as temperaturas passam dos 4.000 graus. De vez em quando, o calor sobe na forma de magma quente e encontra um caminho pela crosta terrestre. A gente conhece isso como vulcanismo. Normalmente, isso acontece nas bordas das placas tectônicas, onde a crosta é especialmente fina. Uma boa parte dos vulcões que existem hoje em dia, por exemplo, está no chamado Anel de Fogo do Pacífico. Mas às vezes o magma sobe em lugares totalmente inesperados, como por exemplo na Eiffel. Isso é o que chamamos de vulcanismo intraplaca. Os cientistas acham que isso acontece por causa dos chamados plumas de manto. Gigantescas elevações em forma de cogumelo feitas de material superquente que sobe do núcleo da Terra e se move pelo manto. Quando essa pluma atinge a crosta terrestre, pode ocorrer um tipo muito especial de erupção vulcânica, basaltos de inundação. E foi exatamente essa erupção de basalto de inundação que desencadeou a monção de 2 milhões de anos. Na região que hoje é o Alasca e o Canadá, a Terra entrou em erupção e quantidades incríveis de magma foram derramadas na superfície. Isso não aconteceu em uma única erupção, mas em um período de muitos milhares de anos. Os vestígios desse megavulcanismo ainda podem ser vistos hoje. Eles formam a chamada Formação Wrangell. Para que você tenha uma ideia da escala, um supervulcão como Yellowstone teria sido uma festa de aniversário de criança em comparação. As erupções de Vangelia eram 100 vezes maiores. Erupções vulcânicas tão poderosas já causaram mudanças dramáticas na história do nosso planeta. Os basaltos das trampas siberianas, por exemplo, foram responsáveis pela maior extinção em massa de todos os tempos, a chamada extinção do Permo-Triássico. 95% de todas as espécies na Terra foram eliminadas naquela época. Então, o que aconteceu durante a erupção de Vangalia? Por que ele não levou a uma extinção em massa tão devastadora? A resposta é fascinante.
Essa erupção teve exatamente o tamanho certo para não ser destrutiva. A erupção dos porquinhos liberou gases. Nem grande demais, nem pequeno demais, mas exatamente certo. Perfection. Enormes quantidades de gases de efeito estufa foram lançadas na atmosfera. A concentração de CO2 na atmosfera aumentou para 2,5 vezes o nível atual. Mas isso não foi tudo. À medida que o magma quente chegava à superfície, ele encontrava algo que causava uma liberação adicional de gases de efeito estufa. Enormes depósitos de carvão. Imagine só, o magma quente de 1.600 graus encontra camadas intocadas de carvão. Isso é tão destrutivo quanto uma explosão de Coca-Cola Mentos. As reservas de carvão em chamas liberam coadicional. E quando vocês acenderem a churrasqueira, da próxima vez, na verdade, estão queimando os restos de plantas da época do evento pluvial carniano. A vegetação exuberante que se desenvolveu na época da chuva constante acabou se transformando em carvão. Então, o ciclo se fecha. A enorme emissão de gases de efeito estufa levou a um aumento da temperatura global de 3 a 4 graus. E esse aumento de temperatura teve consequências dramáticas para o ciclo da água na Terra. Quanto mais quente, mais água evapora. E quanto mais água evapora, mais nuvens se formam. As nuvens conseguiram avançar muito mais para o interior de Pangaea antes de chover. O centro do supercontinente, que antes era um deserto inóspito, se transformou em um paraíso tropical. Mas essa chuva não era só uma chuva normal. As erupções vulcânicas também liberaram grandes quantidades de dióxido de enxofre. Quando esse gás se combina com água, forma-se ácido sulfúrico. Então, o que caiu do céu foi chuva ácida. As consequências foram dramáticas. A chuva ácida penetrou no solo, dissolvendo rochas e formando enormes sistemas de cavernas. Muitas dessas cavernas ainda existem hoje. A chuva intensa provocou grandes enchentes. A água transportou grandes quantidades de sedimentos para os oceanos e os ecossistemas marinhos foram gravemente afetados. Cerca de 30% das espécies marinhas foram extintas. Parece dramático à primeira vista, mas para um evento climático tão grande, esse número é bastante baixo. Durante a extinção do Permo-Triássico, mais de 90% de todas as espécies marinhas desapareceram. Por que esse enorme evento não levou a uma extinção em massa devastadora? A resposta é que, na verdade, a cada espécie que se extinguiu, uma nova surgiu. O evento pluvial carniano foi menos uma catástrofe e mais uma grande reviravolta. As cartas da vida foram completamente reembaralhadas e os grandes vencedores dessa reviravolta foram os dinossauros. Antes da grande chuva, os dinossauros eram mais uma aparição marginal. As áreas secas foram dominadas por outros répteis e pelos ancestrais dos mamíferos. Mas os dinossauros ganharam a loteria genética, por assim dizer. Eles estavam perfeitamente adaptados a habitats úmidos e quentes. Um dos mais antigos dinossauros conhecidos, o Herrerasaurus, já vivia antes do evento pluvial carniano em uma região que hoje faz parte da América do Sul. Naquela época, essa região já era úmida e quente. Quando o clima se espalhou por toda a Pangeia, os dinossauros puderam se expandir para áreas completamente novas. É meio como se, de repente, Marte se tornasse habitável para um evento natural e a gente pudesse simplesmente pegá-la. E os dinossauros foram muito bem-sucedidos nisso. Nas Dolomitas, os cientistas encontraram pegadas do período anterior, durante e após o evento pluvial carniano. Nenhum rastro de dinossauro antes da chuva. Durante e após a chuva, 90% de todas as pegadas são de dinossauros. Isso foi uma verdadeira aquisição. Descobertas semelhantes foram feitas em outras partes do mundo, por exemplo, na Argentina. Portanto, os 2 milhões de anos de chuva não só mudaram a paisagem da Terra, mas também a vida nela. Mas o que aconteceu depois? Em algum momento, a erupção vulcânica parou. A emissão de gases de efeito estufa diminuiu, a vegetação exuberante que havia se desenvolvido durante a chuva contínua consumiu grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Mais tarde, algumas dessas plantas se transformaram em carvão. O que nós, humanos, queimamos hoje, com isso, aumentamos novamente a concentração de CO. Então, o ciclo do carbono continua sempre. O maravilhoso evento pluvial carniano nos mostra como tudo na Terra está interconectado. Uma erupção vulcânica libera gases de efeito estufa, que mudam o clima. O clima muda a vegetação e a vegetação, por sua vez, influencia o clima. Tudo está interligado.
E às vezes, um único evento é suficiente para mudar a história da vida em direções completamente novas e fazer chover por 2 milhões de anos. E por falar em chuva contínua, como a água realmente chegou à Terra? O estudo de asteroides nos ajuda a descobrir. E a NASA trouxe uma amostra do asteroide Bennu para a Terra e agora a abriu. E o que os cientistas encontraram lá dentro realmente impressionou. As gravações originais e o que eles encontraram, isso tá no novo vídeo. Clica lá em cima à direita, ficou super interessante. E para presentes de Natal galácticos, como planetas de pelúcia e livros autografados por mim, clica lá embaixo à esquerda, aí vocês vão para minha loja espacial. Cada compra ajuda muito o meu trabalho, e são realmente os presentes de Natal perfeitos para nerds. Fora isso, eu diria que a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, galera!